Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Para hoje, mais um dia de estudo bíblico. Mas, antes que tudo, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico. E eu peço que se inscreva no canal, dê like no vídeo, compartilhe com todos os seus familiares, com amigos. Compartilhe nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de Facebook. Eu peço que me siga também lá no meu grupo de Facebook, A Palavra de Deus Salva. Lá postamos todos os dias devocionais, postamos louvores, postamos lá os capítulos da Bíblia. Estamos lendo 3 capítulos da Bíblia por dia, 2 do Antigo Testamento e um capítulo do Novo Testamento, com o intuito de ler a Bíblia em um ano. Então, meus queridos, estamos lá no livro de Esdras, do Antigo Testamento, e no livro de Hebreus, no primeiro capítulo de Hebreus. Ontem foi a leitura dele. Então, meus queridos, não vamos a retrasar mais nossos estudos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5. Vamos ler hoje do versículo 1 até o versículo 12. E na palavra de Deus está escrito: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Oh, glória, Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Glória a Deus, meus queridos. Aqui o Senhor Jesus, ele deu início a um dos sermões mais importantes de ensino bíblico que ele fez quando estava revestido com carne, o famoso Sermão do Monte. E aqui ele começa com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que, na verdade, é a trilha da felicidade. Quando o Senhor fala bem-aventurados, ele quer dizer felizes. Por exemplo, bem-aventurados os humildes de espírito. Felizes sejam os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, meus queridos, Jesus fala aqui sobre a verdadeira felicidade no prólogo do Sermão do Monte, na seção conhecida como as bem-aventuranças. Pode procurar nas suas Bíblias, às vezes vem assim, como um subtítulo antes de iniciar a leitura. A felicidade, meus queridos, não é um lugar aonde se vai, mas a maneira como se caminha. Jesus dá a receita e o mapa da verdadeira felicidade. Os tesouros riquíssimos da verdadeira felicidade, eles estão a nosso alcance.
A felicidade não é uma utopia, não é um sonho, mas é algo factível, concreto, tangível ao nosso alcance. Não é algo que compramos com dinheiro, mas um presente que recebemos de Deus. Glória ao Senhor, meus queridos. A felicidade não está nas coisas que vemos. É uma atitude de coração. Ela não é um pagamento de nossas virtudes, mas é um presente da graça de Deus. Não é algo que conquistamos por esforço, mas é um dom que recebemos pela fé. O que o mundo promete e não consegue dar, Jesus oferece gratuitamente. Não é um caminho aberto da terra para o céu, mas do céu para a terra. Não é algo que fazemos para agradar a Deus, mas o que Ele faz por nós não é prêmio, é presente. Não é merecimento, é graça. Entenderam, meus queridos? As bem-aventuranças enfatizam 8 sinais principais da conduta e do caráter dos cristãos, especialmente em relação a Deus e aos homens. Assim como o fruto do Espírito, que eu tenho um vídeo explicando os frutos do Espírito, pode procurar aqui no meu canal. Assim como o fruto do Espírito expressa o caráter do cristão e não as diversas facetas dele, de igual forma as bem-aventuranças são 8 atributos. São 8 atributos do mesmo grupo, não são qualidades inatas ou adquiridas pelo esforço humano. Entenderam? Ninguém poderia possuí-las a parte da graça de Deus. Se a graça não está sobre nós, ninguém poderia possuir as bem-aventuranças. A felicidade é o resultado de um correto relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo. As 8 bem-aventuranças apontam para esse quádruplo relacionamento. Atitude em relação a si mesmo, em relação ao pecado, em relação a Deus e em relação ao mundo. Agora vamos a vê-las em específico. A felicidade consiste numa correta relação com o Senhor. As 2 primeiras bem-aventuranças falam de uma correta maneira de nos aproximarmos a Deus. Feliz é o humilde de espírito e o que chora. Então, esses conceitos estão na contramão dos valores do mundo, que valorizam a arrogância e a presunção. Entenderam? A palavra grega para humilde significa pitokos, significa pobre, carente, desprovido completamente de bens, dos bens mais necessários. Hein? Agora, eu me digo que nada tem para reivindicar. Feliz é o homem que se aproxima de Deus, sabendo que sua total falência espiritual e dessa maneira agarra-se à graça do Senhor. Então, a palavra choro, a palavra grega para choro, era usada para descrever o choro pela perda de um ente querido, profundo, doloroso e amargo. Feliz é aquele que chora pelos seus pecados e sente de tristeza diante de Deus pelas mazelas do coração. Então, os que se aproximam a Deus, conscientes da sua total necessidade e lamentando pelos seus pecados, eles são muito felizes. São felizes porque recebem consolo e também a herança do reino dos céus. Então, meus queridos, as primeiras aqui nos falam
de como a gente se tem que aproximar ao Senhor. O Senhor não gosta de corações arrogantes, de corações orgulhosos. Quando você se aproxima a Deus com um espírito abalado, um espírito simples, e com esse choro, essa amargura, pela consequência que o pecado gerou, Deus se agrada e Ele coloca essas pessoas como que são felizes porque eles vão ter uma recompensa, vão ter a presença do reino dos céus na vida dele e vão ser consolados, porque aquele que entra procurando o Senhor Jesus com tristeza, com choro, com lamentação, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo e querendo ser transformado, o Senhor coloca no coração dele essa paz que excede todo entendimento. Então, essas duas primeiras, vamos falar principalmente do relacionamento com o Senhor. Então, a felicidade consiste numa correta relação também consigo mesmo. Então, primeiro, relacionamento com Deus. Segundo, correta relação com nós mesmos. Jesus disse que os mansos e os puros de coração, eles são felizes, são bem-aventurados. Uma pessoa mansa, ela tem controle de si mesma. A palavra grega praus era usada para um animal domesticado. Então, ele tem força, mas usa essa força para o bem, não para o mal. Alguém sem domínio próprio arruína a própria vida e a vida dos outros, do próximo. Uma pessoa feliz igualmente cuida da fonte da sua própria alma, pela pureza do seu coração. Então, essas as bem-aventuranças que engloba as pessoas mansas e puras de coração são as que têm a ver com o nosso relacionamento. Como nós nos expressamos, como nós ajudamos, fazemos boas obras com o próximo. Temos que ser mansos porque temos que ter domínio próprio. Não podemos estar por aí xingando, não podemos estar por aí nos levando pelas situações. A gente tem que expressar uma mansidão, não ser fraco, mas saber bem como a gente vai se expressar, como a gente vai agir com o próximo e a pureza de coração, que não pode faltar. Então Jesus coloca essas pessoas como felizes. Por quê? Porque herdarão a terra e os mansos de coração, eles vão receber o grande galardão. Então, meus queridos, continuamos. A felicidade consiste numa correta relação com o próximo. Jesus aborda as 3 últimas bem-aventuranças falando da relação com o próximo. Felizes são os misericordiosos, os pacificadores e os perseguidos pela justiça, por causa da justiça. A felicidade não está em explorar o próximo, mas em servi-lo. Não está em destruir o próximo ou cavar abismos para separar as pessoas, mas em construir pontes de reconciliação entre elas. Não está em sofrer ou fazer alguém sofrer pela prática da justiça, mas praticar a justiça e estar disposto a ser perseguido por essa causa. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, os pacificadores serão chamados filhos de Deus e os perseguidos por causa da justiça receberão a herança do reino. Então, meus queridos, aqui, esta parte das bem-aventuranças, elas vão nos ensinar como tem que ser a nossa relação com o próximo. Já vimos como ter o relacionamento com Deus, já vimos como ter o relacionamento com nós mesmos, e aqui nos ensina como ter o relacionamento com o próximo. Devemos ser misericordiosos. O Senhor é um Deus misericordioso. O nosso objetivo é nos parecer o mais possível, Senhor.
praticamente impossível, mas temos que tentar ser o mais parecido com Jesus possível. A palavra de Deus fala que Deus é tão misericordioso que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Então, nossa atitude com o próximo tem que ser de misericórdia, tem que ser pacífica. A gente não pode tentar destruir o nosso próximo, fazer que ele se separe dos outros, cavar buracos para que eles caiam, trapaceá-los. Não. A pacificidade tem que morar em nossa alma. Nós temos que ser pacíficos, temos que ser dispostos a ajudar, temos que estar dispostos a unir as pessoas, a combater o inimigo. Jesus, o Senhor Jesus é o grande exemplo disso, né? Ele, quantos conflitos ele não resolveu, ontem estava estudando uma parte, que era a parte da mulher que havia sido achada em adultério, como eles queriam matá-la, como eles queriam destruí-la, e o Senhor, ele, usando a sua sabedoria, ele conseguiu que isso não acontecesse, colocando as pessoas, enfrentando-as ao seu próprio pecado, como ninguém aí era livre de pecado para fazer isso. E aí ele praticou a pacificação. Ele não incentivou a briga, não incentivou a morte. E outra das partes é a justiça, como nós temos que aplicar essa justiça com o objetivo de estar dispostos a não fazer sofrer as pessoas por causa de criar às vezes uma justiça falsa. Não, a justiça tem que ser fonte de felicidade, a justiça tem que ser fonte de sabedoria e não de males, não de destruição. Tá bom, meus queridos? Então, estou muito feliz por eu poder estar aqui e transmitir a palavra do Senhor, que o seu Santo Espírito tomou posse de mim. Não sou o homem que está falando, é o Espírito Santo de Deus. E muito feliz de mais um dia estar aqui no ensino e levando essa palavra para vocês. Eu peço que compartilhe, eu peço que mande para todos, se você se converta em um canal de bênção do Senhor para transmitir a palavra dele. Lembrando que estamos no final dos tempos, o Senhor Jesus está praticamente voltando. Essa é a nossa fé, esse é o nosso clamor pela vinda dele, e é momento de falar do Evangelho, não se calar, mesmo quem está ao seu lado, mesmo que as pessoas ao seu redor não estejam aí. Você fale da palavra de Deus, porque ela é uma espada de dois gumes e ela entra e separa alma, corpo e espírito, porque o poder da palavra do Senhor é imensa. Desaparecerão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanecerá. Então, meus queridos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai, para te agradecer por mais um dia de vida, para te agradecer pelo ar que respiramos, para te agradecer por hoje estar aqui com saúde, disposição para falar a Tua palavra. Pai, eu te peço, entra no lar daquele irmão e irmã que nos está assistindo, leva a libertação, leva a salvação, leva a paz para esses corações, leva esse ensino para que eles possam ser mansos, para que eles possam ser pobres de espírito, com espírito humilde, para que eles possam ser misericordiosos, pacificadores, para que eles levem justiça aos outros, para que eles consigam ser puros de coração, para nos parecer mais ao Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Então, meus queridos,
terminando com esta oração e pedindo novamente que compartilhem a mensagem. Até o próximo devocional. A paz do Senhor Jesus seja com vocês e a sua família.